Olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live. A Eliette está aqui acompanhando o chat e ela deixou o celular meio alto aqui perto, dando um recado para ela. Muito boa noite a todos, a Marlanda, muito boa noite a Maria Virgínia, muito boa noite Maria Lucinete Gomes. Vou dar aqui, começar. A Edna Assis, conhecida nossa, já é conhecida, do grupo também no Telegram. A Izzy também. A Rosângela Alves, de Campinas. A Denise e a Cris, que estão na moderação, no chat. Né? Um agradecimento pela cooperação, pela colaboração. Né? Vocês são pessoas realmente iluminadas, não esqueceram das outras também, né, do Telegram. Tá? Todos os moderadores, o Marcos, administradores, o Marcos, a Nádia, a Cris, a Denise e a Emanuela. Tá? Eu não esqueci de ninguém. Então, muito boa noite para mais uma live. Agora está tudo modificado, como vocês perceberam, né? Tudo alterado. Nós temos uma otimizada no canal e agradecendo também por todos aqueles que cooperaram, né, que nos ajudaram, que nos auxiliaram para adquirir esse equipamento. E também agradeço a Eli Jones, né, porque ele deu todo o suporte técnico para a gente poder oferecer a melhor qualidade para vocês de transmissão. E o Carlos de Tu também, que deu umas dicas muito boas. Né, o Carlos de Tu e o Eli Jones, que está, inclusive, retransmitindo a live nesse momento, com a minha autorização. Então, agradecimento, gratidão por tudo que vocês têm feito por nós. Né? É uma maravilha mesmo. E hoje nós vamos abordar vários assuntos, nós vamos apresentar a questão do Estado Profundo, a questão da guerra de quinta geração, no qual nós estamos vivendo, que, na verdade, é uma guerra civil interna. Ela já ocorreu outras vezes, não é a primeira vez na história que ocorre uma guerra civil interna, entenda, interna, não é uma guerra bélica, né? Não é um confronto bélico, é um confronto civil interno. Já ocorreu outras vezes, não é a primeira vez, só que agora em escala global. Antes já ocorreu nos Estados Unidos, né, a guerra interna. Agora nós estamos tendo um confronto global interno. Então, o que se chamaria de terceiro confronto global, na verdade, é um confronto nos bastidores, atrás das cortinas. E eles estão com as suas garras de fora, os membros da Cabala Escura, e cada vez mais eles estão se expondo. E eu acho que isso é muito positivo, porque quanto mais eles se expõem, a mentira sustentada por eles não tem base, não consegue sustentar mais. Então, todo o alicerce de mentiras está caindo por terra, ele não está se sustentando. E está ficando em descrédito, está caindo em descrédito, assim, estou passando vergonha, esta é a palavra, né? Antes de nós entrarmos propriamente dito, eu gostaria de fazer esses comentários aqui que eu considero importante, muito importante mesmo. Então, o Loirão, ele está sofrendo uma coisa absurda, né? Que não tem precedentes na história dos Estados Unidos, acho que não tem precedentes na história da humanidade. Ele está sofrendo um impeachment sem ser o presidente, é uma coisa assim única, né? Única na história, é coisa de louco, né? Coisa de maluco. Não tem como você descrever isso de outra forma, é uma coisa completamente absurda. Senador que recebeu um telefonema e depois disse que não recebeu, assim, na cara dura, não tem como. A farsa assim, escancarada, chamando todo mundo, literalmente, de palhaço, né, de idiota, vamos usar o termo aqui, usando perfil falso no Twitter, assim, escancarado, para tentar difamar o Loirão. Então,
eles estão se expondo, porque não é nem que eles querem. A transição planetária e o flash solar faz com que as máscaras, eu já falei aqui no canal e tenho que repetir, faz com que as máscaras caiam. Então, todas as máscaras, todas as mentiras não conseguem se sustentar mais. Elas são cada vez mais frágeis, estão se fragilizando. Então, eles estão caindo no próprio calabouço que eles mesmos criaram. E eu acredito que é assim que o pântano está sendo drenado, dessa forma. Então, dentro de uma batalha interna de extensão global, nos 4 cantos do planeta. As informações que nós temos são apenas 1%, 2% do que está ocorrendo efetivamente. Então, é uma informação que não tem como a gente descrever com detalhes e com precisão, o que está ocorrendo. Mas que essa... Deixa eu tomar um pouquinho de água, pedir uma licença para vocês. Nós não temos como descrever isso de forma absoluta, mas que ela está acontecendo, está evidente, isso está evidente. Não tem como negar. Hoje é um dia bem interessante, que tem o pessoal, boa noite, a Ivonete também, aqui, a Ivonete, boa noite, muito boa noite, aqui é o José Julião Evangelista, aqui o pessoal de Guarulhos também, o Gregório Araújo, muito boa noite a todos. A todas as pessoas aqui que estão chegando na live. E hoje eu vamos dar continuidade sobre o Serviço Secreto Espacial, sobre esses níveis. Por que é tão importante falar sobre o Serviço Secreto Espacial, dos Estados Unidos e todos os países do mundo? Porque é o poder de verdade. Então nós temos que entender as bases do poder, aquilo que está atrás das cortinas, aquilo que realmente detém o poder de fato e de direito, não aquilo que fica na superfície. Na superfície, nós temos apenas um pequeno deslumbre do que se passa. Um pequeno deslumbre, apenas um pequeno pedaço, igual um iceberg, só fica uma parte para fora, que é exposto. Mas a base, essa fica completamente escondida. Então é muito importante a gente sempre bater nessa tecla e falar sobre o Serviço Secreto Espacial. Hoje é também um dia importante, porque hoje é dia 11 de fevereiro, está tendo uma junção que foi vista, até pode ser observada em alguns locais, de Vênus com Saturno. Então, Saturno representando o princípio masculino e Vênus o feminino. Isso é muito importante. Então, hoje é um dia propício para produzir, vocês que são casados, que têm uma união estável, para produzir a energia taquiônica. É um dia muito propício para isso. É bom salientar aqui que a energia taquiônica, ela foi a primeira energia criada pelo ser primordial, porque é a força criadora da vida. Veja como é importante. É uma energia que existe desde os primórdios dos tempos. Então, o ser primordial, ele surgiu, ele emanou a energia taquiônica, da energia taquiônica surgiu o Sol central, do Sol central surgiu os seres angélicos, depois dos seres angélicos surgiram outras estrelas, outros sols, vamos colocar assim, aí se deu início ao universo. O universo deu início assim, e ele é muito extenso, com vários seres. Depois veio a raça ancestral construtora, que se expandiu por todo o universo, trazendo as sementes da vida do Sol, porque as sementes da vida surgem do Sol central, vão passando para as outras estrelas, e assim vai sendo disseminada a vida pelo universo, assim sucessivamente. E uma raça, a raça ancestral construtora, é aquela raça que dá aqueles ajustes finais, E eles foram expandindo a vida,
né, até dimensões mais densas, né, para a quinta dimensão, quarta dimensão. Alguns seres também da terceira dimensão para que eles pudessem ascender, só que numa condição propícia para essa ascensão, né, sem negatividade, sem o IA. Depois, seres angélicos, né, eu já falei aqui, contrariaram o ser primordial, e eles queriam tirar o livre-arbítrio, porque eles eram contra o livre-arbítrio, queriam um sistema onde fosse mais perfeito que aquele que foi estabelecido pelo Eterno, por Yahweh, né, nosso Criador, e acabaram criando essa força destrutiva que é chamado de IA, inteligência artificial, que se espalhou, se expandiu por todo o universo, que leva as criaturas, domina as criaturas, controla elas com programação mental, e acaba conduzindo os seres à autodestruição, até a aniquilação absoluta. Então, esse é o estado do universo, da humanidade. E hoje eu vou falar sobre o David Odair. David Odair, até vou pegar uma imagem aqui, vou pedir uma licença para vocês, vou apresentar aqui a imagem do David Odair, eu vou dar uma procurada aqui para ficar fácil, né? David Odair, tá aqui na pasta, tá aqui. Tá aqui, David Odair. Este é o David Odair. O David Odair, eu tenho que apresentar para vocês. Eu vou dar uma descrição de quem é esse homem aqui, tá? Esse homem é muito importante. O David Odair, ele é consultor de transferência de tecnologia espacial, técnico de motores a jato da Marinha dos Estados Unidos, pesquisador de campo do Escritório de Inteligência Naval. Então, esse eu vou dar aqui descrição um pouco do currículo do David Odair. Ele construiu um jato, um míssil, um foguete, melhor dizendo, um foguete, que se chama Pitolen. É Pitolen, né, Eliette? Pitolen. Eliette me ajuda, me auxilia aqui. A gente esquece o nome, a pronúncia. É Pitolen. E esse Pitolen tem uma história muito interessante. Tá aparecendo a imagem, Eliette? Tá, ficou legal? Então, esse Pitolen, ele foi construído através de sonhos, quando ele tinha 13 anos de idade, quando ele estava na escola. Você fala, mas como que um menino de 13 anos de idade conseguiu fazer um projeto de um foguete de alta tecnologia única, que ia revolucionar tudo, uma tecnologia incomparável com qualquer outro tipo de tecnologia de propulsão de foguetes até então inventado pelo homem, construído pelo homem. Foi o seguinte, ele tinha 13 anos de idade, e ele teve sonhos. Ele começou a sonhar com um foguete. E esse sonho, quando ele acordava no outro dia, ele anotava num papel. Aí ele ia dormir e o sonho continuava do mesmo lugar. Aí ele continuava escrevendo novamente. Ao todo, esse sonho teve 93 capítulos. Imagine você um sonho de 93 dias, mais de 3 meses, com o mesmo sonho, e ele parando num lugar, e aí no outro dia continuava o sonho da onde parou. Então, ele anotava tudo, para não esquecer, e isso com 13 anos de idade, né? 13 anos de idade. Eu vou até mostrar aqui umas imagens, deixa eu pegar aqui e achar para vocês. Ele, aqui, esse é o pai do David Odair, né? Ele sempre gostou muito de foguetes. Ele tinha essa característica aí de fumar um cachimbo, depois eu vou falar desse cachimbo também. Este é o Pitolen, né? O Pitolen, o foguete, no qual o David Odair construiu, né? E desenvolveu para o Serviço Secreto Espacial. Aqui está ele, o David Odair, pequenininho, com 13 anos de idade aqui, bem pequenininho. Inclusive foi feita uma matéria no jornal, e quando ele
completou os 17 anos de idade, ele foi chamado para o Serviço Secreto Espacial, com apenas 17 anos. Com 17 anos apenas, ele foi chamado para o Serviço Secreto Espacial. Apenas com 17 anos de idade. Está aqui a foto dele. Achei. Apenas com 17 anos de idade. E esse garoto era um garoto prodígio. Todo mundo ficava encantado com ele. Ninguém entendia. Ele falou, mas como que você adquiriu esse conhecimento? Foi através de um sonho. Sonhos consecutivos que eu tive. Eu fiz anotações. E eu construí esse projeto. Eles acharam maravilhoso. Mas o que tem tão especial? Se vão perguntar assim para mim. O que tem de tão especial nesse projeto do David Aldair? O que tem de tão maravilhoso, assim, tão incrível nesse projeto? Deixa eu voltar aqui. O que tem de tão maravilhoso, tão espetacular? É que é o seguinte, esse projeto era feito com uma energia de contenção de campo eletromagnético. Então era uma energia que funcionava como um loop infinito. Ela não se esgotava nunca. Imagine você um combustível que podia alimentar foguetes que jamais se esgotava. Então funcionava como uma espécie de loop infinito, através de contenção de campo eletromagnético, e era energia infinita. Aí o Serviço Secreto Espacial é isso que a gente precisa. A gente precisa disso, isso é fabuloso. Isso é o extraordinário. Imagine um combustível que não vai acabar nunca. Não acaba jamais. Um loop infinito. E com grande força de propulsão, capaz de levar naves espaciais com grande velocidade. O foguete dele era capaz de ultrapassar, chegar a metade da velocidade da luz. Que é algo realmente surpreendente. Então, o David Aldair, ele foi convidado para estar ali no Serviço Secreto Espacial. E quem o recebeu foi, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, Arthur Rudolph, que o acompanhou. Eu vou mostrar a foto dele aqui. Deixa eu ver se eu ajudo aqui. Arthur Rudolph. Eu vou deixar a imagem maior para vocês poderem acompanhar. Tá bom? Aí fica mais fácil para vocês. Deixa eu achar aqui a foto. Aqui, tá aqui. Esse senhor aqui, ó. Arthur Rudolph, que era da SS. Lembra de 1958, quando teve o projeto Paperclip, onde vários membros da SS nazi, fizeram parte da NASA. Então, ele era um ex-membro do partido nazi, né, da SS, e ele agora fazia parte da NASA, era um oficial do Serviço Secreto Espacial. E foi esse senhor aí que acompanhou o David Aldair, tá? O Arthur Rudolph, que o acompanhou. E depois disso, o David Aldair, ele foi levado até a área 51, né, onde foi feitas as pesquisas, e ele desenvolveu o Pitolen. Mas antes de desenvolver o Pitolen, já estava com o projeto prontinho em mãos, ele foi levado até um lugar e, de repente, do nada, conta aqui o David Aldair, o chão começou a se mover. Como se fosse um enorme elevador. Eu acho que eu tenho essa imagem aqui, eu tenho que achar. Eu esqueci dessa imagem. Tá aqui, ó. Como se fosse um enorme elevador que começou a deixar uma plataforma enorme com um elevador, e eles desceram, acho que mais de 90 metros, mais de 90 metros ao chão. E depois que eles chegaram lá embaixo com esse enorme elevador, tinha um túnel. Esse aqui é a imagem do túnel. Um túnel enorme. E ele olhou para cima, e ele estava ali com o general Rudolph do lado dele, ex-SS, o general Rudolph, ex-SS, nazi, o acompanhando na área 51.
E ele ficou assim, deslumbrado, porque ele não viu luzes, né? Ele não viu luzes em lugar nenhum. Não tinha, como fala, nenhum refletor, absolutamente nada, mas o local era totalmente iluminado. E era um enorme túnel. E ele não entendeu, falou, como que isso aqui tem luz? E o mais incrível é que era tão bem iluminado que não refletia sombra, não existia sombra entre eles. Ele ficou assim, maravilhado, ele não entendeu. E eles foram prosseguindo. E o David Odair, o general Rudolph e mais alguns soldados ali, né, militares, que estavam junto com eles ali, escoltando. Né? E ele foi levado, né, ele foi caminhando, e o túnel parecia que não tinha fim, não tinha fim. Ele foi caminhando até que ele se deparou com uma nave, que eu vou chegar aqui, que era essa aqui. Ele viu uma nave em forma de triângulo, que ele não entendeu o que era. O general Rodolfo falou, isso aqui é um projeto, é um outro projeto no qual nós estamos trabalhando, mas não é isso que eu quero te mostrar. Ele já ficou maravilhado, não é isso, é uma coisa muito mais extraordinária. É algo muito mais impressionante do que isso. E mesmo assim ele já ficou curioso. Tem outra imagem aqui da nave que ele viu, e ele ficou assim, impressionado, muito impressionado, David Odair. E eles continuaram caminhando, e mostrou para ele, o que eu quero te mostrar, o Rodolfo falou, é isso aqui, ó. É isto que eu quero te mostrar. Aí ele viu, parecia uma espaçonave, mas ele não sabia se era uma espaçonave, se era um organismo. Parecia que era de carne, mas quando chegava perto era de metal. Olha que interessante. Parecia um organismo, parecia algo orgânico, né, biológico, mas, no entanto, quando você tocava, era metal. Era metal. Então ele fala aqui como se fossem dois polvos, né, entrelaçados, né, construídos juntos, com o Cybertron, criando duas esferas. Então tinham duas esferas também, duas esferas. Aqui eu vou mostrar uma imagem mais próxima. Aqui tem duas esferas nos dois cantos, formando um 8. E tinha uma parte na frente, que vocês podem identificar, que parecia que foi danificada. Né? Foi danificada na nave. E, na verdade, o David Rodolfo falou, isso aqui se trata de uma nave orgânica. Ela é viva. Ela é viva, é um ser vivo. É um ser vivo que nós capturamos, essa nave aqui, e ela tem vida própria, ou seja, ela tem alma. Eu não entendo, ela tem consciência, a palavra é essa. É um ser consciente, completamente consciente. E como você tem essa sensibilidade, que você teve esses sonhos, a gente quer ver se você consegue se comunicar com esta nave, se você consegue falar com ela. E ele chegou bem próximo à nave, e ele percebeu que em cima havia vértebras como costelas, da criatura orgânica. E ele sentiu a energia dela, quando chegou bem próximo, ele conseguiu sentir a energia desse ser extraordinário, incrível, né, impressionante. E ele tocava, e ele sentia ondas, quando ele chegava a tocar na nave, ele pegou os dedos e tocou na nave, e ele sentiu ondas de energia, e essa energia, ela conseguia ser vista pelas pessoas através das cores azul e branco, né? As cores azul e branco. E em forma fluía de plasma, né? Como se fosse plasma. Com plasma. Né? E uma hora ele ficou um pouco nervoso e as ondas começaram a irradiar em forma de fogo. Então, de acordo com a vibração dele, aquelas ondas de energia, elas respondiam segundo a vibração dele. Quando ele estava calmo, em harmonia, ficava na cor azul e branco. Quando ele ficou um pouco nervoso, começou a ficar em forma de fogo, vermelho. E essa nave, eles diziam, ela é muito antiga, né? Eles fizeram um exame nela, ela tinha entre 8,2 milhões de anos.
E naquele momento, o David Odair começou a ter uma relação psíquica, né? Começou a se comunicar de forma telepática com aquela nave. E ele montou em cima da nave. Ele chegou, montou em cima dela, né? Aí ele viu um tipo de painel, que ele parecia um painel, não dá para saber se é, mas era muito semelhante a um painel, e ele colocou as mãos, né, no painel. Naquele momento, aquele ser grudou na mão dele e não conseguia tirar mais. Ele não conseguia tirar as suas mãos da nave, né? E ele começou a ficar um pouco nervoso, né? Porque estava com suas mãos presas, né? E ele não sabia o que fazer. E ele ficou assim chocado. E depois ele começou a comunicar com a nave. Falou: "Não, por favor, deixa eu sair. Eu quero sair. Deixa eu sair." Começou a falar com ela de forma dócil, de forma calma, né? De forma gentil. E a nave deixou ele ir embora. E o David Odair, né, ele sentiu naquele momento, ele teve uma empatia por aquele ser. E ele entendeu, o ser falou com ele que aquele ser, aquela nave orgânica, tinha uma família. E que ele se perdeu da família dele. Né? Se perdeu da família dele. E é um ser atemporal. Então é um ser muito evoluído, onde não existe, na concepção desse ser, não existe presente, passado e futuro. Então, como passou muitos anos, para ele, isso foi em 1971, tá, meus amigos? 1971 que se passou isso daí. 1971. Então, ele ficou muito intrigado, ele ouviu toda a história da nave, a nave contando para ele que ela estava sozinha, e ele fez amizade. Naquele momento, ele sentiu uma empatia por aquele ser, né? E ele ficou muito emocionado. E aquele ser foi ferido, né? Ele tinha uma ferida. Que ele foi danificado, né? E o David Odair, ele ajudou até a auxiliar aquele ser para que se recuperasse, né? E ficasse bem, vamos dizer assim, não dá nem para falar isso, de saúde, né? Com a sua tecnologia. Então aquele ser se comunicou com ele e disse: você faz isso, me ajuda assim, assim, assim. E o David Odair começou a ajudar. E aquela nave respondia, o único que conseguia controlar a nave, ou conduzir aquela nave, era o David Odair. Mais ninguém. É como se fosse sabe aquele bichinho que é indomável, que nem um cavalo, né? Aquele cavalo selvagem, mas o David Odair, ela respondia, ela obedecia. Apenas aquilo que o David Odair falava. Então ele teve uma empatia com aquela nave. E depois de muito investigar, o David Odair, ele compreendeu, depois saiu dali, né, ele saiu dali, eu vou até tirar aqui, ele saiu desse local, e o general, esse general aqui, ex-nazi, tem que mostrar aqui a cara dele, aqui, general ex-nazi, o Arthur Rudolph, que está com o documento dele aqui, né, o Arthur Rudolph, o Arthur Rudolph falou: agora a gente quer que você faça o projeto do Ptolemy, do foguete. Ele falou: olha, mas essa energia, ela é muito poderosa. Então a gente precisa de um material especial para aguentar, para conter a energia, né? Para conter essa energia que ela é demasiadamente impressionante, né? Praticamente não dá para você controlar essa energia. Aí eles foram até, ele conseguiu investigar e ele entendeu da onde que veio o material. Eles precisavam de um material muito forte, muito resistente, mais forte do que o chumbo. E o material vinha do SHAPE. O que é SHAPE? Quartel-General Supremo das Forças Aliadas da Europa. Ele ficou sabendo que veio de lá, né? Veio de lá esse material. E era um material incrível. Veio 7 toneladas desse material, que ele chamou de garbinita. Esse material, até ele falou isso numa rede de televisão mais tarde, que eu vou contar a história para vocês, né? A garbinita. E ele falou: eu preciso eu preciso de uma forma. E como que a gente vai fundir esse metal? Porque é um metal muito denso, muito forte,
Como que a gente vai fundir esse metal? Aí o Rudolf falou para ele o seguinte, a gente vai fundir isso através de um forno nuclear. A gente vai usar um forno nuclear para fundir esse material. Né? Para fundir esse material. E esse material, 6 toneladas desse material, que só existia 6 toneladas no mundo inteiro. Ele acreditou que isso aí veio do espaço, porque não existia na Terra um material para conter a energia do Ptolemy, né, que ele estabeleceu através dos seus sonhos. E quando o David Odair esteve numa rede de televisão em 1997, contando essa história, uma televisão aberta nos Estados Unidos, muitos falaram para ele, mas você é mentiroso, porque isso aí foi usado para congelar Han Solo em Star Wars, no filme de Star Wars, a Carbonita. E, na verdade, não é Carbonita, é Carbonita. O nome é até parecido, bem similar. Bem similar. Ele falou, Carbonita, não é Carbonita, igual no filme do Star Wars. Mas teve alguns especialistas lá que queriam desmenti-lo. Ele falou, não, é Carbonita. Porque ele tinha um sotaque do sul, então ficou um pouco diferente lá do sul dos Estados Unidos. E as pessoas começaram a confundir. Então, o Ptolemy nasceu em 20 de junho de 1971. 20 de junho de 1971. Só que como ele se comunicava com a nave orgânica, telepaticamente, tinha uma empatia, e ele não falava para ninguém que ele conseguia se comunicar, mesmo à distância, em qualquer lugar do mundo, ele conseguia se comunicar com aquela nave orgânica, porque eles eram amigos, eles tinham uma afinidade com aquele ser. Ele fez o teste, já estava prontinho, o Ptolemy já estava desenvolvido, eles conseguiram fazer a forma para conter aquela energia, que era impressionante, não podia ser qualquer material, então eles utilizaram a carbonita para isso, e esta máquina falou para ele o seguinte, ele conseguiu confirmar isso através de documentos, depois ele fuçava isso com 17 anos de idade, apenas 17 anos de idade, era um menino, era apenas um menino. Falou para ele, o seguinte, eles querem fazer esse foguete para começar uma guerra contra a Rússia, em 1971. 1971. E eles querem um foguete mais rápido, muito rápido. Ele é tão rápido que o governo russo não vai poder revidar. Então a ideia deles, que era uma ideia de louco, era lançar um foguete quase com a metade da velocidade da luz, muito resistente, com armas nucleares, e arrebentar, destruir, aniquilar a União Soviética, isso no tempo da Guerra Fria, que estava muito quente, estava muito quente naquele tempo, e essa era a ideia desse Rudolf, ex-SS, essa era a ideia dele, uma guerra nuclear, então eles não vão poder revidar, como vai vir muito rápido, os russos não vão detectar esse foguete, vai destruir tudo, e eles não vão ter tempo de revidar, não vai ter como eles revidarem, entendeu? Esse que era o plano deles, essa que era a ideia na cabeça deles. E o David Odair ficou sabendo. A nave contou tudinho para ele. E ele foi confirmar com documentos, ele foi fuçar, e ele confirmou que tudo aquilo era verdade. Tudo era verdade. E quando estava no projeto teste do Ptolemy, ele foi lançado, ele caiu num lago, lá próximo à Área 51, eu devo ter anotado aqui, em algum lugar, o nome do lago. Deixa eu ver se eu acho o nome do lago. O logo do lago. É um lago que ficava bem próximo ali à Área 51. Se eu não achar, isso também não é muito importante. A gente vai dar continuidade. Porque eu não estava lendo aqui, eu estava usando de cabeça. Quando a gente faz as coisas de cabeça, a gente esquece, A gente acaba esquecendo. Deixa eu ver aqui. É Lago Growing, uma coisa assim. Lago Grow, achei. Lago Grow. Então ele lançou o teste do foguete do Ptolemy. Foi um sucesso. Então ele foi lançado e ele caiu próximo ao Lago Growing. E ele, como conhecia todo o projeto, porque ele foi o autor do projeto, ele conhecia todos os detalhes. Ele falou, eu posso me aproximar? Porque ele falou assim, olha, eu acho que tá vazando combustível, deixa eu verificar. E o general deixou, não, vai dar uma olhada lá. Quando ele foi olhar,
ele pegou um pouco de graxa, colocou na mão e ele sabotou o Ptolemy naquele momento. Ele sabotou o projeto. E aí ele falou, tá vazando combustível mesmo, vai explodir. Ele começou a correr, os generais começaram a correr, pegaram o carro, começaram a correr, ficaram vários quilômetros de distância, e mesmo assim, eles sentiram a onda do impacto. Foi tremendo, foi uma explosão tremenda, absurda. E eles mesmos caíram no chão, se enrolaram todos ali, isso tudo na área 51, próximos ali do Lago Groen. E eles ficaram todos abismados, né? Caíram todos no chão. Aí, o general ex-SS, Arthur Rudolph, chegou para ele e falou, ô, garoto, chega aqui, mostra as suas mãos para mim. Mostra as suas mãos para mim, garoto. Naquela hora, ele mostrou as mãos, estava cheio de graxa. Cheio de grafite, né? Ele usou grafite, não é nem graxa, é grafite. Ele usou grafite para sabotar, desculpem. Para sabotar o Ptolemy. Estava cheio de grafite. Grafeno, acho que era grafeno. É grafeno, desculpa, grafite. Grafeno, ele usou grafeno para sabotar o Ptolemy. Tá corrigindo, tá? Corrigindo. E falou, mostra suas mãos. Ele viu toda a mão dele cheia de grafeno, suja. Falou, então foi você, né? Você que sabotou o Ptolemy, seu miserável. E ele deu um soco na cara do David Odair, cortou a boca dele, tem essa cicatriz até hoje, né? Uma cicatriz que ele tem no lábio. E ele caiu no chão com 17 anos e estava com a boca sangrando, né? Sangrando. E ele desafiou ele, e os soldados, engraçado que na hora que ele bateu no garoto, os soldados apontaram a arma pro Rodolfo. Todos os soldados que estavam ali apontaram a arma pro Rodolfo. Ele falou, acho que os soldados não vão... Acho que você vai ser o prisioneiro. Daí ele ficou mais nervoso ainda. Depois os soldados, né, falaram, vocês abaixam as armas, eu vou ter isso como motim. E ele foi preso. Foi levado para um calabouço, né? Calabouço. Ele foi preso. E quando ele chegou ali naquela prisão horrível, ele disse que tinha outra pessoa na cela que já estava morta. Ele ficou desesperado. Falou, agora é meu fim. E quando ele estava perdendo as esperanças, ele estava muito triste. No final, o Rodolfo foi embora. Passou alguns dias na prisão. Aí ele teve uma visita inesperada, que eu tenho que contar aqui para vocês, eu tenho que compartilhar, tenho que fazer aqui, calma aí, deixa eu pegar aqui a ilustração, tá, deixa eu pegar aqui, a ilustração, ele teve uma visita inesperada, que foi desse general aqui, ó, LeMonck, General Chris Emerson LeMay, LeMay, esse general aqui o visitou na prisão, esse homem aqui, esse general, que era, interessante a história desse general, porque ele era general no tempo do Vietnã, na Guerra do Vietnã. Depois ele foi aposentado, porque estava ainda na Guerra do Vietnã, né? Ele foi aposentado, e ele apareceu lá, no meio da prisão, e falou para os oficiais, porque ele já era um general aposentado, para vocês entenderem, né? Para vocês compreenderem. Ele chegou lá e falou, eu estou sabendo de tudo que aconteceu, eu quero falar com esse garoto. Agora, eu preciso falar com ele. Falou, olha, nós estamos num confronto civil nos Estados Unidos, tá? Eu vou libertar você. Aí os soldados, mas o general Rodolfo falou que não era... Não quero saber, vocês vão me obedecer. Liberte o garoto agora e leve até o meu jato particular, até o jato dele oficial. E ele foi levado no jato, e ele falou para ele, você vai ter que tomar muito cuidado agora, né? Porque eles já estão atrás do seu pai, né? Porque eles estão atrás dos projetos. Aí, nesse momento, ele ligou para o pai dele, já tinha combinado com o pai dele antes, olha, pai, se acontecer alguma coisa, eu vou ligar para o senhor e falar a palavra cachimbo. Pai, vai ver o cachimbo. É para destruir tudo, queimar tudo. Acende o cachimbo. Pai, acende o cachimbo. Ele chegou, ligou. Pai, acende o cachimbo. O pai dele disse que foi questão de segundos. Ele estava botando fogo, estava indo os militares. Os militares já estavam cercando a casa dele. Né? Então, isso foi uma salvação. Ele ficou muito aliviado, porque eles não poderiam ter acesso a essas informações. Ele ficou muito aliviado. E depois disso,
Tempos depois, ele ficou sob a proteção do general Curtis Emerson LeMay, conhecido como LeMay, ficou sob a proteção dele por um bom tempo. Mas mesmo assim, o Arthur Rudolph, esse ser aqui das trevas, do mal, esse ser aqui, voltando, o Arthur Rudolph descobriu o paradeiro dele, onde ele se encontrava. E ele foi preso, foi levado para uma espécie de hospital. Ele falou, agora estou perdido. Agora estou perdido. Aí eles pegaram o garoto, colocaram química nele, química para fosse um antídoto da verdade, para ele falar a verdade, para ver se ele se lembrava do projeto, para ser revelado. E diz que ele quase morreu, diz que ele estava passando muito mal e ele sentia a presença da máquina orgânica, que estava ajudando ele para ele suportar todo aquele sofrimento, que era muito grande. E diz que ele estava vendo entre a vida e a morte, e ele estava só ouvindo a última vez, não dê mais esse remédio para ele, porque ele não vai aguentar mais, ele vai morrer. Aí, depois disso, ele acordou, e disse que não sabe como, porque eles deram uma dose muito alta, ele não falou nada, a máquina ajudou ele, a máquina orgânica, e ele não falou absolutamente nada, eles usaram todos os drogas, né, da verdade, drogas que eu até esqueci o nome agora, também não é relevante com a questão, e ele ficou assim, ele ficou aliviado, porque eles não iam causar um confronto mundial, por causa dele, iam utilizar ele para causar um confronto mundial. E mesmo assim, como ele era muito inteligente, ele foi levado para a escola militar, ele se formou como o primeiro da turma, e ele ajudou, falou, não mata ele não, porque ele é muito inteligente, esse garoto, ele tem um potencial muito grande, e ele ajudou a construir vários modelos de jato. Então, vou colocar aqui para vocês, vários jatos, esse aqui, da F-14, foi um projeto do David Odair. Então, vários jatos de guerra, propulsores de guerra do governo dos Estados Unidos, tecnologia de aviões, foram todos modelos do David Odair, que se formou como primeiro da turma. E a história dele realmente é impressionante, é incrível, é algo assim inspirador para todos nós. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. O que eu quero falar com isso? Estou dizendo que esse confronto interno, ele existe há muito tempo, tá? Um confronto interno. Então, existem militares da luz e os militares das trevas. E dentro do Serviço Secreto Espacial. E a gente começa a imaginar, eu estava vendo um artigo, que várias espaçonaves, que quase todos os dias, aí eu vou falar sobre o Jason Hayes, que foi ex-militar do INDARF, que são as Forças Interplanetárias de Defesa e Reação da SS, que está em Marte, uma base do Serviço Secreto Espacial, que é negativa, e ele conta uma história incrível. Mas isso mostra, meus amigos, que esse confronto ele ocorre nos bastidores. Então veja que esse menino evitou o confronto mundial, a Terceira Guerra Mundial, esse garoto. Ele conta essa história e hoje ele faz parte da Aliança da Terra. O David Odair faz parte da Aliança da Terra. Então esse contato que ele teve com essa máquina mudou tudo. Então muitas vezes seres deixam ser capturados para fazer a diferença. E foram eles que influenciaram. Lembra que eu falei lá dos arcturianos nas últimas lives, aqueles que acompanham o canal há tempos, mudou a vida de muitas pessoas, porque hoje a resistência, o movimento de resistência, são todos dissidentes. A Aliança da Terra são todos dissidentes da Cabal. Eles pertenciam a eles, estavam no projeto. Então esses seres tocaram mesmo, mudaram o coração deles, que nesse momento, ele conta ainda quando ele foi entrevistado, foi o Emily Smith que fez essa entrevista com ele, disse que ele teve o despertar da consciência. Diz que aquele ser mudou a vida dele completamente, ele viu o mundo de outra forma. E nesse momento ele teve o despertar da consciência. Ele trabalhava para o bem-estar da humanidade. Então esses seres deixam ser capturados, às vezes eles são maltratados. No caso, aquele ser estava com uma ferida enorme, e o David Odair ajudou
inclusive, a resolver. Odair. David Odair ajudou. Então, é fabuloso. É fabuloso, assim, uma história, uma lição de vida. É uma lição de vida. É um exemplo para todos nós. E agora eu vou contar uma outra história extraordinária que também tem tudo a ver com a nossa missão. Veja a nossa responsabilidade, meus amigos. Existe, agora vocês vão entender uma coisa muito importante. Existem civilizações estão esperando que você e eu, que a humanidade consiga ascender espiritualmente, que nós possamos passar pela transição planetária, que eles estão esperando a gente passar para a ascensão, para que nós possamos auxiliá-los. Que eles estão passando muitos problemas, muitas dificuldades, e é a nossa missão, nossa responsabilidade, depois de contar essa história você vai entender, ajudá-los, tá? Ajudar esses seres. Então eu preciso contar essa história, que também é bastante emocionante, é extraordinária, para a gente compreender o propósito da transição planetária. Eu ia falar aqui também sobre transição, o que é uma frequência vibracional positiva e o que é, de fato, uma frequência vibracional negativa. Eu vou passar aqui, que essa história foi bem comprida, que eu falei com todos os detalhes, porque a gente tem ilustração, fica até mais fácil apresentar o assunto para vocês. E a vibração negativa. Será que eu pulo essa parte? Acho que não vai dar tempo, já está 47 minutos. Essa história do Jason Hayes vai valer a pena. Mas eu vou falar bem pouquinho aqui, bem passado, para vocês compreenderem, sobre quais são os requisitos para ascensão espiritual. Para você ter certeza que você está na frequência vibracional correta. Quais são os requisitos? Quais são esses requisitos? Isso aqui é bem interessante mesmo. Deixa eu passar aqui de baixo, o que é, de fato, alta vibração e o que é baixa vibração. Vamos começar com a baixa vibração. Baixa vibração, açúcar branco. Então, você deve evitar açúcar branco, que é um veneno. Açúcar branco é um veneno e é altamente viciante. Então, você deve usar açúcar de coco. E se você não puder usar açúcar de coco, eu vou dar a sugestão para vocês de usar estévia. Gente? Adoçante estévia, que é natural. É um adoçante natural. Evitar também água de torneira, que tem muita química, principalmente aqui tem no Brasil, nos Estados Unidos ainda, para piorar, tem flúor. Álcool, consumo de álcool também diminui a sua vibração, diminui a sua consciência, a sua frequência vibracional, e prejudica o DNA. Então, o alto consumo de álcool, prejudica o nosso DNA também. Alimentos processados, enlatados, alto consumo de carne, principalmente a carne vermelha. Então, você deve, pelo menos, comer carne branca, tá? A carne branca, porque no futuro nem carne existirá. A outra coisa importante, viver em locais urbanos, porque os chemtrails gostam de utilizar, lembra daqueles gases, que eles jogam para programação mental? Eles gostam dos grandes centros urbanos. É claro que nem todo mundo vai poder cumprir isso, é impossível, mas na medida do possível, você deve se enquadrar nesses requisitos. Então, o importante é a questão espiritual, que é o mais importante. Ciúmes é uma doença, abaixa a sua vibração, pessoa ciumenta é terrível. Bisbilhotice, pessoas intrometidas, mexerico, fofoca, tudo isso é terrível, pessoa mexeriqueira, gosta de fazer fofoca, fala mal dos outros, essa pessoa está com baixa vibração, por isso que a gente deve olhar a qualidade das pessoas e não os defeitos. A gente deve sempre esperar o melhor de cada um, mesmo que às vezes a gente se decepcione, e a gente se decepciona mesmo, Depressão, pessoas deprimidas, porque o depressivo, ele é um ladrão de energia, ele acaba roubando a sua energia, a nossa energia, é um ladrão de energia, aquele com o síndrome de Hard, ó vida, ó céus, ó azar, não vai dar certo, essa pessoa também está com uma vibração negativa, e o interessante é o seguinte, a pessoa é depressiva, ela é negativa e quer que todo mundo fique igual a ela, porque assim, ela fica assim, eu tô mal, eu tô péssimo, mas eu quero arrastar o maior número de pessoas possível para se sentir igual eu, para eles ficar feliz. Agora todo mundo tá baixo astral, todo mundo tá negativo,
Todo mundo está desanimado, parece que ele quer isso. A felicidade da pessoa é desanimar os outros. Né? Esse tipo de pessoa, evite esse tipo de gente, né? Que só acaba com a vibração. Né? Fala aqui também de esportes violentos, né? Você gosta muito de esporte violento, também deve evitar, isso abaixa a vibração, né? Esportes de sangue, o cara bate no outro, essas coisas, né? Esses esportes violentos, né? Obsessão por esportes também. O que você falou, Leite? Estão falando que o nome correto é David Adair. David Adair, tudo bem, David Adair. Tá ok, David Adair. Eu coloquei aqui meio rápido, David Adair. Tá ok, tá corrigido aqui, David Adair. David Adair, repetindo. Muito bem. Drogas. Aí tô falando de heroína, de cocaína, não. Tô falando de qualquer pessoas que gostam, sabe? Que é viciado, tem que tomar um comprimidinho para dormir toda noite, né? Tudo, qualquer uma dorzinha já tá tomando comprimido, também só abaixa a vibração. Ídolos. Quando eu falo ídolos, é adorar atores, estrelas, cantores, pessoa que adora ficar adorando, venerando, cantor, pessoas, né? Isso também é muito terrível, muito terrível. É bom falar que na transição planetária não haverá gurus, não haverá pastores, não haverá padres, líderes religiosos. Isso vai acabar, porque essa forma, você se ter como guru, como um líder religioso ou espiritual, é uma forma de controlar as pessoas, de subjugar os outros. E isso é extremamente negativo. A pessoa começa, poxa, as pessoas me ouvem, as pessoas me obedecem, então quer dizer que eu tenho poder, e isso sobe a cabeça, e você acaba se transformando num instrumento do mal. Tá? Automaticamente você se transforma num instrumento do mal, da cabal, e os arcontes acabam se apoderando de você, tá? Acabam se apoderando de você. Então isso é terrível. Humildade sempre ter humildade. Humildade, o ego não pode subir na cabeça. O ego começou a subir na cabeça, dá tudo errado. Nada vai funcionar. Absolutamente nada vai funcionar. Inveja, né? Inveja também. Maledicência, a pessoa adora falar mal dos outros, né? Tem gente que vê assim, vê uma coisa, já cria uma história toda. A pessoa fez isso, uma coisinha só, já cria um roteiro, mas ele fez isso por causa disso, cria um roteiro. Por causa de um ato, uma fala da pessoa, já criou um roteiro todo. Não, mas ele disse isso por causa disso, porque ele é do mal, porque não sei o quê. Essas pessoas, evite esse tipo de gente. Né? Medo, é maledicência, né? A maledicência, as pessoas gostam de falar mal dos outros. Medicamentos, medo abaixa a vibração. A pessoa que só vive com medo, preocupada, né? Com medo, apavorada, isso vai... sabe? Pensando sempre em si mesmo. Nós temos que ter senso de comunidade, pensar nos outros, no bem do próximo, se colocar no lugar dos outros. Isso se chama empatia. Empatia é você se colocar no lugar dos outros, né? Se coloque no lugar da outra pessoa. Faça esse exercício que vai mudar a sua vida. E também a questão da música, né? Eu vou falar aqui sobre os 440 Hz. 440 Hz, que é o padrão musical da atualidade, é o padrão musical do ISO, então, inclusive. Pra você ter uma ideia. Ele abaixa a vibração, porque ele traz medo e raiva. Tá? Medo e raiva. Olha, Giuseppe Verdi, ele nasceu em 1813 e morreu em 1901. Ele afinava seus instrumentos em 432 Hz. 432 Hz. Que era a frequência do universo, da natureza. E ele tornou isso padrão, até meados do século XX. Em 1939, que era o padrão, que era a harmonia do universo, que era 432 Hz por segundo, né, da frequência musical. Em 1939, o ministro da propaganda nazista, ele diz que esse padrão de 432 Hz tem que ser alterado para 420 Hz por segundo. Ele causaria caos social, ele afirma, esse nazista, desarmonia entre as pessoas, vulnerabilidade psíquica que ajudaria no domínio nazista sobre as pessoas. Olha que impressionante. Em 1959, a Organização Internacional de Padronização, ISO, a Organização Internacional de Padronização, ISO, determinou que tudo relacionado à música e à radiodifusão
seguisse essa padronização, ou seja, de 440 Hz que surgiu com os nazistas, acabando ali com o padrão anterior, que veio de Joseph Vierde. Né? E 440 Hz, que é da dominação e programação mental do estado psíquico negativo. E o 440 Hz reduz a capacidade de relações pessoais, subjetivas das pessoas, devido à desarmonia psicoespiritual. Né? Psicoespiritual. E aqui eu tenho ele, Horowitz, né? Ele fala isso, ele confirma isso, ele fez um medicamento, ele fala, o Horowitz, né? Faixa de música de frequência reduz a capacidade de relações das pessoas e vão minar os centros de energia, os chakras, né? Minar os centros de energia. Então, é importante também falar sobre isso, porque para vocês terem uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, diz que isso afeta de 2 a 8% das pessoas. 2 a 8%. Isso vai dar, mais ou menos, vai atingir de 140 milhões a 560 milhões de pessoas vão ser dominadas, controladas através da programação mental dos hertz musicais. É muita gente. Agora vamos entrar para o Jason Hayes. Eu vou apresentar para vocês Jason Hayes. Eu falei do David Adair, né? Adair. Eu coloquei na cabeça o Dair porque acho que eu brasileirei ele. Acabei brasileirando o David, o David Adair. Eu falei o Dair, mas tudo bem. Né? Vamos dar continuidade aqui. Eu vou apresentar para vocês o Jason Hayes. Tem uma história impressionante também, que eu faço questão de mostrar. Deixa eu adicionar aqui. O Jason Hayes. Vamos dar uma procuradinha aqui. Já está na outra pasta. Está na outra pasta. O Jason Hayes. Esse camarada aqui, ó. Jason Hayes, tá? O Jason Hayes, ele foi o ex-oficial da Indarf do projeto de 20 anos, eu já falei para vocês, do Milab, do projeto Milab, do sequestro de pequeninos, né? Sequestro de pequeninos pelos militares do Serviço Secreto Espacial. Então eles pegam os pequeninos, eles são sequestrados, eles ficam 20 anos sendo preparados para ser um militar do Serviço Secreto Espacial. E depois de 20 anos, eles pegam a memória dele, olha que coisa impressionante, pegam a memória dele, passam para um clone dele, da idade que ele desapareceu na época, e pegam esse clone e levam ele 20 anos para o passado. Aí ele é colocado de volta, o pai esquece, né? Nem lembra que aconteceu nada. Aí ele fica 20 anos pensando em serviço secreto espacial, em ser um militar. Aí eles ajudam tudo, eles contribuem, favorecem todo um cenário, criam um cenário para favorecer esse curso na vida dele. Então, essa trajetória militar. Então, aparece um amigo e fala, não, você tem que ser militar mesmo, é bom para você. Aí já aparece um curso para ele fazer, um teste, e vão encaminhando a vida dele, vão conduzindo a caminhada dele, porque ele já está preparado, está induzido, né? Inconscientemente para ser isso mesmo porque ele ficou 20 anos treinando, em treinamento. Depois que ele completa 20 anos, ele vai para o Serviço Secreto Espacial, aí a memória dele vem à tona, aí ele tem um contrato de mais 20 anos, no qual ele serve o Serviço Secreto Espacial, e eles fazem a mesma coisa, aí ele desaparece de cena, se ele é casado, né? Você tem a família dele, o pai e a mãe, ele desaparece aqui do planeta Terra, porque ele vai servir o Serviço Secreto Espacial. No caso dele, ele foi para Marte, né? Do Indarf, para quem não sabe, o Indarf são as forças nazi, né? Nazi-fascista de Marte, né? Do Serviço Secreto Espacial. Ele foi levado para lá. E ele serviu lá durante 20 anos. Durante 20 anos. Depois disso, esse processo é feito novamente. E ele volta no tempo, pega um clone dele, 20 anos mais novo, um clone dele, 20 anos mais novo, e o original, ele é incinerado, imagine, o original dele com a idade que ele está atualmente é incinerado, passam a consciência dele para o clone, e ele volta para o tempo. 20 anos mais tarde, ele aparece ali, e ninguém diz que aconteceu nada. Apaga a memória dele, para não se lembrar de nada. Esse é um caso excepcional, aonde pessoas... É interessante que as pessoas que tiveram o despertar da consciência, eles conseguem se lembrar.
No meio do caminho, eles tiveram despertar da consciência. É porque eles estavam servindo ao mal. Eles estavam servindo ao mal. Eles conseguiam se lembrar, se recordar de tudo, e hoje fazem parte da aliança da Terra. Né? No caso aqui, é o Jason Reis. Esse rapaz aqui. Né? Esse rapaz. Que aqui está novo, mas ele deve ter 40 anos a mais. Ele falou, a mais da idade dele. Se contar os 20 anos, quando ele era pequenino, e mais os 20 anos de serviço, que ele retornou, dá 40 anos, né? A menos. 40 anos a menos, né? Então vamos contar um pouquinho da história dele, né? Ele serviu durante 20 anos, ele fala de uma missão especial num planeta que se chama Cálidos, um planeta numa outra galáxia, se chama Cálidos. E nesse planeta existem 3 espécies, 3 raças distintas, 3 raças de seres. Um humanoide, um insectoide e um ciclopes. É com um olho só. Eu vou mostrar aqui. Humanoide seria como nós, humanos, tá? Seria bem semelhante a nós humanos, só que eles com pele escura. Passou o tempo, não sei o que, com o servidor. Acho que já deu tempo da live. Já deu tempo da live? Acho que sim. Não tem mais? 10h05, você começou 9. A Calmalhete tá falando uma coisinha para mim aqui. Terminou o tempo com o servidor? Aqui falou terminou o tempo com o servidor. Não, mas tá continuando? Tá rodando? Aqui tá rodando. Não, tá rodando. Tá rodando. Não tá indo? Uhum. Parou? Veja nos comentários. Não tem, subir tudo bem. Deixa eu ver. Pergunta pro pessoal para eles dar um joinha se tá tudo ok aí com a imagem, o som. Deixa eu ver aqui. Tá tudo bom? Tudo certo, som e imagem. O som e imagem tá ok? Porque na Liette não apareceu. Dar joinha aí no chat. Dá um joinha para mim no chat, se tá tudo ok. Deixa eu voltar aqui. Tá tudo ok? Tá tudo ok. O pessoal tá dizendo que tá ok. É porque é o seguinte, Eliette tá me acompanhando, deixa eu explicar para vocês o que tá acontecendo. É que a Eliette, ela tá no celular acompanhando a live. E ela disse que parou tudo, né? Ela pensou que tinha parado aqui também. Né? Tempo inspirado pelo servidor, deu aqui. Estranho. Tá tudo ok, então. Tá ok, agora voltou. Tá ok, beleza. Então vamos dar continuidade aqui. Tá tudo ok. Tomei até um susto agora. Será que caiu a live? Eu nem percebi, tô falando. Tudo é possível. Tá dando joinha, então tá ok. Vamos dar continuidade. Né? Vamos dar continuidade. Deixa eu terminar essa história que é magnífica. Magnífica. Vai valer a pena. Vai valer o seu tempo. Pode ter certeza que vai valer o seu tempo. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos situar na história. Vamos situar do Jason Reis. Né? Então, ele estava em Cálidos. Cálidos é um planeta que tinha os seres humanoides, esse aqui, insectoides. E insectoides do planeta Cálidos. Tá? Esses insectoides aqui do planeta Cálidos. Vocês estão observando, o pessoal está enxergando, né? Do planeta Cálidos. E os ciclopes. Aqui tem um ser aqui. Uma moça, uma fêmea, né? Uma mulher. Ciclope. Para vocês darem uma olhadinha nela aqui. Deixa eu chegar mais perto, que a imagem não tem muita qualidade. Né? Mas vocês podem observar, né, esse ser aqui também. Né? E o tipo humano. Só que o tipo humano ele tinha a pele meio escura. Parecido com o índio. Não achei aqui uma ilustração. Mas dá para vocês terem uma ideia. Estão vendo bem as ilustrações? Tá tudo ok. Deixa eu confirmar aqui. Tá tudo ok. Todo mundo vendo as ilustrações, né? Então, beleza. E o que ocorre? O que ocorre é depois havia esses 3 seres, eles tinham uma missão, o Jason Reis, de ir, porque eles são dominados. É bom você entender que essa frota em Darf é controlada pelos reptilianos. Então, os reptilianos, eles são uma força humana a serviço dos reptilianos. Uma força estelar, vamos colocar assim, uma força estelar. Esse Indarf seria isso, uma força estelar a serviço dos reptilianos. E eles foram para esse planeta com a missão de corromper esses seres. Porque eles estavam na 3ª dimensão e já estavam ascendendo para a 4ª dimensão. Então a missão deles era sabotar a transição planetária. A transição planetária desse planeta Cálidos.
E ele fala que esses seres, falando sobre eles, eles entraram em contato com eles, falando que eram comerciantes, trazendo algumas coisas, né, tentando fazer amizade, que eles eram visitantes do espaço, todos humanos, viu? Não havia reptilianos na tripulação, a maioria todos humanos, que eles eram visitantes do espaço e que queriam fazer negócio, comércio com eles, e que a intenção deles era pacífica. E ele teve contato direto com esses três povos, com essas três raças, o Jason Hayes. Ele teve contato com essas três raças. E ele fala aqui de Cálidos, né, que alguns eram monoteístas e outros eram politeístas, né? E a crença deles era no trabalho e estavam em sintonia com o meio ambiente. Então eles respeitavam muito o meio ambiente. E havia o ritual de fertilidade, né? E depois do ritual de fertilidade, isso ele fala dos ciclopes. Os ciclopes, eles tinham um ritual de fertilidade. Vamos falar sobre os ciclopes aqui, deixa eu colocar a imagem deles. Dos ciclopes, está aqui. Aqui a imagem de uma fêmea ciclope, né? Nativa do planeta Cálidos. E depois que eles casavam, eles tinham um mês depois, eles faziam um ritual, né, um ritual sagrado de fertilidade, Então tinha o deus da chuva, o deus do sol, e o planeta Cálidos, ele tem o dia de 28 horas, 28 horas. Eles acreditavam na reencarnação, né? Mas de uma forma um pouco diferente daqui, né? Eles que a alma seria dividida em pelos deuses, repartida. Eles achavam que voltava, mas a alma era repartida. E caso eles precisassem, eles voltariam. Eles também acreditavam no karma, né? Só que era uma forma de lição experiencial de vida. Eles não tinham 10 mandamentos, eles tinham regras dos deuses, que eles diziam, né? Que era não jamais destruir as florestas e respeitar a natureza. Só que a crença deles era a crença na comunidade. Então, tudo que eles faziam era em prol da comunidade e do serviço aos outros. Então, eles aprenderam a servir aos outros e à comunidade, né? A comunidade. E como eles eram pessoas que não viam maldade em ninguém, é uma sociedade praticamente quase que perfeita, em harmonia, eles acreditaram no pessoal humano que foi lá, no infarto, acreditando que eles estavam de boa fé, que eles queriam ajudar, e eles acabaram corrompendo aquela civilização. E eles foram naquele planeta para semear discórdia entre as raças. A primeira coisa que eles fizeram para acabar com eles construíram armas cinéticas, e essas armas cinéticas atingiram o planeta e destruíram as plantações. E aquele povo começou a passar necessidade por causa dessas catástrofes, né, com as armas cinéticas que eles lançaram sobre aquele planeta, para esse planeta, né, que é o planeta Cálidos. E a partir desse momento a vibração deles começou a cair, porque quando você tem que sobreviver, você fica lutando pela sobrevivência, a partir do momento que você luta pela sobrevivência, a sua vibração começa a cair. Então, por isso que eles gostam de promover a pobreza, a miséria, a dificuldade. E é verdade, se você tem contas para pagar, se está faltando dinheiro, é difícil você manter a sua vibração. E foi assim que eles começaram a corromper esse povo. Começaram a corromper esse povo. Então, eles tinham uma vibração de grupo muito grande. E aí eles começaram a ficar individualistas, por causa do instinto de sobrevivência. E cada um começou aquele espírito, né? Cada um por si. Como eles eram todos, eles viviam em grupo, né? Um coletivo, então eles auxiliavam uns aos outros. Eles começaram a esquecer uns dos outros, começaram a se preocupar apenas consigo mesmos. Começou a surgir o individualismo. Eles queriam lançar isso deles, o individualismo. E então eles usaram essa arma de energia cinética e eles começaram a introduzir ali bares e vícios entre as pessoas. Começaram a dar substâncias, né? Isso aqui é legal, para você ficar melhor. Começaram a fazer o tráfico ali, semear o tráfico. Começaram a formar bares, né? Bares, vícios, né? E
E isso começou a se transformar no crime organizado. Olha só, começou a surgir o crime organizado lá dentro. E eles se aproximaram deles, dizendo que eram comerciantes de longe, né? E queriam apenas ajudar, queriam apenas auxiliar. E olha só o que eles fizeram com essa civilização. E o Jason Hayes, ele diz que ele se arrepende profundamente de tudo que ele fez todos os dias da vida dele. Que ele fez assim foi algo terrível, que ele não consegue nem conceber, né? E ele fala que um momento, um septoide aqui, esses septoides tinham uma crença monoteísta, né? Os humanoides e os ciclopes, eles já tinham uma crença assim, mas eram politeístas no estilo xamã, sabe? Eles, como se fosse assim, eles cultuavam as forças da natureza, né? As forças da natureza. Então eles entendiam que a Terra era viva, Gaia, que eles tinham um entendimento pequeno, mas eles estavam evoluindo, né? Reduzido, eles tinham um entendimento reduzido, mas estavam em evolução, eles estavam na terceira dimensão. Vou dizer que essa raça aí não estava na quarta dimensão, não. Eles estavam evoluindo, estavam muito próximos de atingir a quarta dimensão, e eles começaram a ficar preocupados, sabotaram eles, né? Eles foram sabotados. E ele fala que tinha uma inseptoide, né? Essa aqui é um inseptoide que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Esse ser inseptoide. Uma delas começou a descobrir o plano deles. Começou a descobrir e foi dada a missão para o Jason Hayes eliminá-la. Era para ser interrogada e eliminada. E diz que ele chegou, ele bateu nesse ser, o Jason Hayes, e na hora que ele fez isso, até difícil de falar, ele disse que esse ser começou a chorar e começou a orar na frente dele, pedindo para ele não fazer mais isso. Não faça mais isso comigo. E era uma fêmea, e ela estava com uma criança. Ela estava com uma criança na barriga, né? Ela estava com uma criança. E começou a orar por ele. E pedir a Deus para se livrar. Diz que aquilo, naquele momento, o Jason, diz que mudou a vida dele. Diz que ele teve o despertar da consciência e ele entendeu que aquilo estava muito errado. Diz que ele começou a entrar em pranto, ele ficou em choque. Ele ficou em choque. Naquele momento, ele deixou essa septoide ir embora, né, que ela estava grávida. Deixou ela ir embora e ele ficou com isso na cabeça. Ele teve que terminar a missão e eles voltaram. E isso o ajudou, porque ele tinha uma conexão com esse ser, teve uma empatia com os septoides. Com esses seres aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque às vezes a gente vê um ser, a gente tem uma ideia de acordo com a aparência, né? Porque, infelizmente, essa teia da Matrix faz a gente julgar de acordo com a aparência, mas é um ser que tem consciência, que tem alma, né? Como você e eu, e merece o nosso respeito. Então ele fala que nós precisamos ascender a transição planetária porque ele tem uma dívida com esses seres. Ele precisa voltar lá, retornar lá, ou seja, nós retornar para Cálidos e refazer, tentar consertar, reverter esse processo. Então eles conseguiram destruir toda essa civilização. Isso é impressionante, né? Ele fala também que eles tinham algumas coisas interessantes. Diz que eles chegavam em casa, eles colocavam os sapatos para cima, né, para trazer boa sorte. Ele fala dos símbolos deles também. Aqui vou falar um pouquinho aqui, vou mostrar aqui para vocês que eu acho bem interessante, bem pertinente, né, bem pertinente. Por exemplo, isso aqui era o símbolo do deus do mar, né, que eles utilizavam em Cálidos. Esse aqui é o triângulo que representa as forças da natureza, da agricultura, né, para proteger um triângulo invertido, que era para proteger a agricultura, né? Então ele fala sobre várias características da civilização, mas a característica mais marcante é que eles tinham um senso de grupo, eles viviam em comunidade, e depois eles conseguiram destruir isso, eles trouxeram o individualismo, do individualismo veio o egoísmo, né? A pessoa só pensar em si mesmo, depois veio os vícios, né? Todos, aí acabou vindo lá a máfia, crime organizado, e eles acabaram, por fim, destruindo toda essa civilização dessas três raças que viviam em harmonia, eles respeitavam os... E para fazer intrigas entre uma raça e outra, eles entraram em guerra. Então eles acabaram destruindo
todo o potencial desse planeta. Então o Jason Reis, ele fala que ele tem essa missão, a transição planetária, que nós devemos, que ele deve, né? Isso para eles, deve isso para eles. Então isso é fantástico. Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar aqui, tentar voltar a falar com vocês. Deixa eu fechar aqui. Muito bem, né? Voltando aqui. Então, meus amigos, isso aqui é uma grande lição para todos nós. Está tendo um confronto, né? Um confronto nos bastidores. Nós temos que confiar na aliança da Terra. E a energia positiva é que vai determinar, que vai assegurar a nossa vitória, porque é o dínamo que alimenta tudo o processo. E essa energia positiva de esperar a transição planetária, nós temos essa missão de ascender. Porque muitas raças estão esperando, eles nem sabem, né? Esperando o nosso auxílio. E vai ser a nossa missão. Os dimensionais, até ele fala aqui, tem todo um contexto, que todos esses planetas que foram corrompidos pelo ser humano através do serviço secreto espacial, o ser humano vai ter que ir lá para fazer o processo inverso, para resgatar esses seres, né? E fazer o processo inverso. Então, é bom contar aqui também que todas as raças da Confederação Intergaláctica dependem da nossa ascensão, porque eles têm o nosso DNA. Eles são seres atemporais. Então, o DNA humano está em todo o universo. Então, a ascensão planetária, o sucesso, é o sucesso da Confederação. É a garantia do futuro da Confederação. Vocês estão entendendo? Então, nada pode impedir o que está para vir. Nada pode impedir. Isso vai acontecer de qualquer forma. É bom vocês entenderem que nós temos o flash solar, nós temos a inversão dos polos, a rotação da Terra está mudando. Isso causa, o Nibiru está chegando, isso várias perturbações no planeta, então várias catástrofes. Mas as catástrofes não é destruição, não é destruição do 4D, é destruição da terceira dimensão. Porque a terceira dimensão tem que ser destruída mesmo para dar lugar à quarta dimensão. Vocês estão entendendo? Porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo um mundo novo através da energia taquiônica nos céus, aparições, pessoas, eu vejo todos os dias pessoas com relatos de contatos sobrenaturais. Então a nossa percepção sensorial está aumentando, a nossa glândula pineal está mais desenvolvida. Então as pessoas estão tendo experiências de todas as espécies. Então nós estamos vendo o deslumbre de um mundo novo, ou seja, da quarta dimensão, porque ele já está agindo na nossa mente. E ao mesmo tempo, simultaneamente, a terceira dimensão está sendo destruída. Ou seja, esse mundo terceira dimensão vai ter que destruir para dar lugar mesmo para a quarta dimensão. Vocês estão entendendo? Então isso é maravilhoso, isso é fabuloso, fabuloso. E você e eu somos parte importante em todo esse processo. Tá? Você e eu somos parte importante em todo esse processo. Então, a energia, a nossa energia combinada com o flash solar, a nossa frequência vibracional, nossa energia positiva, porque a natureza já está conspirando a nosso favor. Os membros da Cabal, as máscaras estão caindo, eles não conseguem sustentar mais as suas próprias mentiras. Isso está cada vez mais patente, cada vez mais evidente. Não tem como mais esconder, meus amigos. Nada pode parar o que está por vir. Então vamos auxiliar esse processo, porque tem muita gente esperando, tem gente aguardando, tem muita gente para a gente ajudar, né? Nós temos que auxiliar muitas civilizações. Vamos fazer parte, vamos ser a 50ª nação para compor a confederação, né? Vamos ser confederados agora, a 50ª planeta, nação não, 50ª planeta, né? Para compor a confederação intergaláctica. Então são 49, com a Terra vai ser a 50ª, né? 50ª. Então vamos nos apoderar do nosso passaporte, né? Nosso passaporte da transição planetária, que é a nossa frequência vibracional. A nossa frequência vibracional. Então vamos nos regozijar, vamos ficar felizes. Não vamos deixar a tristeza bater no nosso coração. Jamais, jamais, jamais. Eu vou falar um pouquinho sobre Jesus, Sananda, para encerrar a live, que eu acho muito importante. É o seguinte, imagine que Jesus, por isso que ele é chamado de Filho do Homem,
porque ele ascendeu à 12ª dimensão. Então, ele foi primeiro, segundo, terceiro, quarto universo harmônico. Quarto universo harmônico. Jesus, nosso mestre. Sananda, conhecido na galáxia como Sananda. E ele poderia ter ascendido muito mais. Hoje ele está na 15ª dimensão. Fala, mas por que Jesus não foi até a 22ª? Somente em 2018, por causa da transição planetária, nós temos contato com seres acima da 22ª dimensão. Então imagine que os anjos, os arcanjos, jamais poderiam entrar em contato direto com o ser humano. Então eles usavam o ser intermediário. Olha, imagine você, um arcanjo, Miguel, tinha que usar um ser intermediário para passar a sua mensagem. Porque se fosse ele mesmo, nós não suportaríamos por causa do nosso estado atual, da 3ª dimensão. Então apenas em 2018, esses seres mais elevados conseguem ter acesso ao ser humano. E Sananda é um exemplo incrível, porque é o seguinte, ele poderia ter se elevado muito mais, mas ele permanece na 15ª dimensão para ter contato com a gente. Porque ele tem um elo muito grande com o planeta Terra. Vocês entenderam? Então ele está abaixo dos anjos, ele continua abaixo dos anjos, bem abaixo em densidade. Porque assim ele consegue ter um vínculo direto com o planeta Terra, com os seres terrestres. E ele é um mestre ascenso. Ele é um mestre ascenso. E ele quer ser um mestre ascenso, ele quer cuidar desse planeta. E, inclusive, ele vai ser um dos líderes espirituais desse planeta, vai ser um dos anciões. Dos anciãos do planeta Terra. Entendeu? Junto com Saint-Germain e outros Kuthumi e outros grandes mestres. Vocês entenderam? Então ele tem essa ligação. Ele podia se ascender, chegar lá na dimensão angélica, mas ele não quer. Ele faz questão de cuidar da gente. É amor. Amor. Então a pessoa se deixa mais denso, não evolui por amor. Por amor, para estar próximo. Para estar mais próximo. Para nos auxiliar e para nos ajudar. Então, esse amor crístico tem que estar conosco também. Entendeu? Isso é muito importante. Muito importante. Então vamos compartilhar o amor. Vamos compartilhar a verdade. Né? Auxiliar os outros. Por isso, gratidão. Novamente, muito gratidão, porque hoje a gente fez uma live com ilustrações diferentes. Você viu que o painel está tudo melhor, foi tudo melhorado. Gratidão. Vocês que proporcionaram isso pra gente. Foram vocês. Hoje tem um equipamento, hoje eu tenho um computador de última geração, né, gente? De última geração, que é para youtuber mesmo, né? Para youtuber, profissional, né? Para a gente poder oferecer o melhor. Então, gratidão, muita gratidão. E também as pessoas que não puderem ajudar, também a gratidão é a mesma pelas boas vibrações. Só de você estar vibrando, você torcer por nós, você está ajudando muito. Está ajudando demais, né? Todas as pessoas que estão torcendo. Eu sempre falo isso, né? Eu posso contar isso, né? Eu falei pro Luciano, estava conversando com ele no particular, em off, falei, Luciano, o seu sucesso é o meu sucesso, então eu quero que você cresça cada vez mais, né? Que você cresça cada vez mais. Então, o sucesso das pessoas, da humanidade, é o nosso sucesso. Então, a gente tem que desejar sempre o melhor para os outros, né? Desejar o melhor para cada pessoa que vai voltar para você, a lei do retorno, entra em vigor. Se você deseja o mal vai vir para você. Se você persegue, você vai ser perseguida, pode ter certeza disso. A lei do retorno, ela é implacável. Ela é implacável. Então, meus amigos, beijão no coração. A live já está com 1 hora e 23 minutos. Som e imagem perfeitos. Aqui, até vou colocar aqui a sua... Aqui. Muito obrigado. Aqui a Lúcia Pereira, parabéns pela live, muito obrigado. Aqui, gratidão a todos. Aqui outra mensagem. Corpo, a Jane Weber, corpo, mente e espírito, muita luz e amor. Gratidão pelos seus conhecimentos repassados para nós. Igualmente, aprendendo para ensinar e ensinar para aprender, que é o lema dos nossos amigos aviários azuis. Está na lei do Uno. Tem muita gente lendo, está na lei do Uno. É um dos lemas. É um dos lemas dos aviários azuis. Aqui, espetáculo. Sim, eu estou passando. Sim. A Eliette está falando, aparecendo um comentário na tela. Ela tá acostumada com tecnologia, né, Eliette? Não. É muita tecnologia. Espetáculo. Eu tive que até... Inclusive, um amigo meu, por isso que eu agradeço o Eli Jones, né, que está transmitindo a live. Ele está no chat, ele me ajudou, e a gente conseguiu controlar. Ficou quase a madrugada, né, Eli Jones?
quase de madrugada aqui para eu aprender a mexer com o editor, né? Mas foi fácil, a gente conseguiu dominar rapidinho. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Aqui, Nath Silva. Ah, tá, todos os administradores estão aqui. Gratidão por tudo, por tudo. Todos os administradores do Telegram. E quem quiser fazer parte do Telegram, como é que faz mesmo, Nete? @DemisViana. @DemisViana. Vai entrar no nosso privado e nós vamos encaminhar. Isso. Você entra no privado, no caso, na minha conta do Telegram privado, e eu vou te encaminhar. Se demorar um pouquinho, tenha paciência, que às vezes entra muita gente de uma vez só, então demora um pouco, não é má vontade. Tá? É questão de que é uma pessoa só para cuidar, e mesmo porque é uma conta só, né? Não tem como fazer 2 pessoas. Então, eu só peço um pouco de paciência para vocês. Demorar um pouquinho, um pouco de paciência, tá? É @DemisViana, tá? Quem quiser fazer parte do grupo do Telegram. Eu tenho que fazer algumas notas aqui também. Aqui tá o Pix do Dr. Tchapano. Tá aqui, tá rodando. Tá na descrição e tá rodando na tela aqui também. Nosso Pix, nossa conta. E do Dr. Tchapano também. Separado, tá? Porque senão eu tenho dificuldades. Você coloca assim, fala, eu quero tanto, eu vou depositar tanto pro Dr. Tchapano e tanto para você na minha conta. Daí complica um pouco pra gente. Então é melhor, né, colocar na conta separada, até para ficar mais organizado, né? Organizado. Então a gente está fazendo uma campanha também para ajudar o Dr. Tchapano. Então você pode ajudar o canal e o Dr. Tchapano também. É a mesma campanha do MacGyver. Tá? É a mesma campanha do MacGyver, do Alex MacGyver, que eu telefonei para ele, fiquei 1 hora no telefone conversando com ele. Aí a gente começou, né? Foi organizado junto com o Dr. Tchapano, foi ele que organizou, né? Foi ele que organizou o mérito dele, né? Para essa campanha maravilhosa aí, né? Auxiliar os outros, que é muito importante, né? Elaine Ron, gratidão, várias pessoas aqui. Então, vamos ficar na paz do nosso mestre ascenso, nosso exemplo, que é Jesus Sananda, né? Sananda. Vamos manter a nossa vibração. Muito obrigado pela companhia de todos. Muito obrigado. Gratidão infinita, infinita. Tá? Não tenho palavras para agradecer. Né? Não tenho palavras para agradecer. E até a próxima live. Na próxima live, isso que eu queria falar, Liette, eu preciso falar, vai ser perguntas e respostas. Então não perca perguntas e respostas. Eu acho que vou fazer sábado. Sábado, amanhã não. Sábado, 5 da tarde. Tá? Sábado, 5 da tarde, perguntas e respostas. Não perca. Vou fazer propaganda já. Tá? Sábado, 5 da tarde, perguntas e respostas. Tá? Sábado, 5 da tarde, perguntas e respostas. Então não perca. Tá? Eu vou fazer mais cedo. Sábado acho que pode, né, Liette? Acho que não tem problema. Vou fazer 5 da tarde, não quero fazer 9 da noite, não. Vou fazer 5 da tarde. Vamos mudar um pouquinho. Já mudou tudo, né? O canal tá com uma nova configuração. Já acendeu o canal, que bom, né? Já tá pronto para quinta dimensão. Já subimos de patamar, né? Uma brincadeira, estou fazendo, é claro. Nós estamos subindo de patamar aos poucos, né? Até sábado, então. Até sábado, isso. Tony Delone, precisa mandar um salve. O Tony Velone? Delone. Tony Delone. Tony Delone mandou um salve para você, amigo Tony Delone. Tony Delone. Tô falando aqui ao vivo, tá? Beleza. Então, até mais. Até sábado. Perguntas e respostas. Não perca, tá? Não perca. Eu tô contando com a presença de todos. Até mais.